Bom, esses dias eu tava parado pensando, como muitas vezes eu faço, às vezes quando eu tô em casa assim, certa hora da noite, eu pego me refletindo sobre as coisas. Aí eu pensei, um tema assim que sempre vem na minha cabeça, se a respeito da vida, sabe? A respeito do propósito, do que a gente está fazendo aqui, coisas um pouco meio doidonas, sabe? Mas eu sempre me pego pensando o seguinte: a vida é só isso? Tipo, o ambiente que eu vivo, o círculo que eu estou inserido, a parte da sociedade que eu estou, é aquela pessoa que às vezes acorda 4, 5 horas da manhã para pegar um ônibus lotado, aí demora mais 2, 3 horas para chegar no serviço, aí trabalha o dia todo e chega em casa já altas horas da noite, que é o tempo só às vezes tomar um banho, jantar e dormir para no outro dia trabalhar. E isso muitas vezes não só de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado também, muitas vezes para quem trabalha às vezes em restaurante, shopping, você tem uma folga no início da semana, e final de semana você também está direto também. E eu me pego pensando, sabe? Será que a vida é isso? Isso no sentido de que a vida é só você trabalhar e pagar conta? É você às vezes ter um dia da semana ou dois, não sei, para você ter o lazer? Você ter um lazer, você poder fazer alguma coisa. Sei que nesse meio tempo também tem pessoas que estudam para a faculdade, fazem curso, estão tirando habilitação ou tentam ter um pouco de lazer. Tem gente que consegue ter uma qualidade de vida melhor, assim, não mora perto do trabalho, não perde tão tempo com condução e tal, mas ainda assim eu me pego nisso, porque a tendência que eu vejo, pelo menos no ambiente aqui que eu vivo, é que as pessoas trabalham direto, assim, qualidade de vida assim bem baixa, sabe? Nesse sentido do social, de ter um lazer. Mas se final de semana ela puder ter um diazinho ali para descansar, para ver um futebol, para estar com a família, para fazer um churrasquinho, tomar uma cerveja, para ela está excelente. E se para ela também ela estiver feliz com isso, pô, beleza, eu não estou aqui para apontar dedo para julgar ninguém. Só que eu fico me questionando muito sobre isso, sabe? Será que é só isso mesmo? É só a gente pagar, trabalhar e pagar para poder pagar conta? E tá sempre enrolado? Muitas vezes a gente é preso pensando, tal dia eu tenho aquele boleto para pagar, aluguel vai vencer, tem prestação do carro, tem. E quando chega começo de ano, né? Tem aquele negócio de IPTU, tem que pagar IPVA e outras coisas também. Você não tem assim mais, sabe? De você poder ter aquela coisa de poder ter uma vida um pouco melhor, sabe? Uma qualidade de vida melhor. Que ficaria mais caro, né? Para você às vezes morar mais próximo do seu trabalho. Geralmente as pessoas trabalham nos grandes centros e pessoas de várias partes do estado, da cidade, tem que se locomover até lá. Mas eu penso em indagação. Porque eu, sei lá, na minha cabeça pode ser uma loucura, um devaneio meu, mas eu acho que não é só isso, não pode ser só isso, sabe? Tem que ter algo além da gente conseguir prosperar na vida e ter uma qualidade de vida melhor, a gente poder viajar mais, conhecer mais coisas, poder, sei lá, ó, passear, ter um lazer, ter um conforto, sabe? Não ser só essa correria do dia a dia. Você deitar a cabeça no travesseiro já pensando no dia de amanhã, de ter que trabalhar assim. Tudo bem, todo mundo tem que trabalhar, né? Tem poucas pessoas que não podem trabalhar com o que gostam, não precisam trabalhar, ou um trabalho mais tranquilo, né? Mais suave. Mas aí eu me questiono sobre isso, sabe? Porque muitas vezes a gente vive no automático, sabe? A gente acaba se pegando, a gente tá ali no dia a dia e sempre aquela mesma coisa. A gente não para analisar isso, sabe? Pensa, poxa, será que é só isso mesmo? Não tem nada que eu possa fazer para poder sair disso, para poder tentar algo diferente, sei lá, um novo trabalho, ou simplesmente, sabe, frear um pouquinho, sabe, parar de perceber tanto excesso de informação que a gente tem com rede social, com internet, tanta coisa, parar assim, começar a ver as coisas simples, sabe? Começar a se apegar mais na simplicidade, se acostumar um pouco com o tédio, de você sentar num canto e ficar quieto, ler um bom livro, escutar uma boa música, assim, sem nada assim na cabeça, sabe? E você pensar em preocupação, desse modo automático, de sempre estar ali com a mente aceleradamente a bilhão, você está andando na rua, você está dirigindo, está dentro do mar, você está com a cabeça ali, sabe, a milhão, e sei lá, deve ter alguma saída, sabe? Eu busco essa saída. Ultimamente eu tenho entrado em uns questionamentos assim, meio até filosóficos sobre isso. Sobre, pô, não pode ser só isso, sabe? Deve ter outra saída da gente sair disso.
Não parar de trabalhar e ficar o dia todo à toa também, não me interpretem mal. Mas assim, você tem uma qualidade de vida maior também, você trabalhar, mas você poder desfrutar. Você não só sobreviver, sabe? Você contar o dinheirinho ali, você receber, no caso, no final do mês, no dia 5, no dia 1º, e uma semana você já não tem mais dinheiro. Você tem que contar a moedinha ali para você passar o mês, ou cartão de crédito, ou pegar emprestado, como muita gente faz. Ter outras formas, sabe? De ter um conforto melhor, ter uma qualidade de vida melhor no dia a dia. Por mais que você trabalhe, esteja ali trabalhando ali no dia a dia, de segunda a sexta, como muita gente é, ou sábado, não sei como é a sua realidade, mas você ter essa questão de viver, sabe? Viver, não sobreviver. Não viver ali imprensado, não viver como todo mundo ali. Eu trabalhei muito tempo no centro do Rio de Janeiro e antes do que aconteceu e tal, que ficou um tempo parado, entre 20 e 22 ali, de almoçar. Quando eu saía para almoçar, ou quando eu saía do trabalho, geralmente eu trabalhava, eu era o comercial de 8 e 5, você via aquele pessoal ali com o celular ali na mão, assim, vidrado, ou ali com a cabeça já para poder ir para a faculdade, ou ter que pegar ônibus, pegar metrô e tal. E eu ficava pensando, falava, cara, multidão vai e vem, parece tão automático, sabe? Até um comparamento meio estúpido, mas é igual zumbi, sabe? A pessoa tá ali ficcionada com aquilo dali, às vezes ela tá andando na rua, ela nem tá vendo se tá passando um carro, se tá vindo um ônibus, alguma coisa. E tá, a vida tá assim, automático, sabe? Não tem mais uma leveza. Igual esses dias eu estava vendo, conversando com um amigo sobre propriedade assim rural, sabe? Eu nunca fui muito fã disso. A minha família, eu vim do interior do estado, sou nascido em Talva, perto de Campos, e eu nunca tive essa coisa, voltar para lá, viver no meio assim de bicho, ter um pouco assim mais de afastamento assim do centro, de correria. Mas hoje em dia, acho que a idade também pode ser, eu estou com 34 anos, eu fico pensando, talvez seja o momento, sabe? De às vezes arrumar algum trabalho em algum lugar assim, ou tentar fazer alguma coisa para futuramente ter esse tipo de vida. Nem que seja assim, não precisa ser todo dia, sabe? Mas acelerar um pouco, sabe? Você meio que ter essa coisa de você parar um dia, você acordar um pouquinho mais tarde se você quiser, você poder, sei lá, contemplar a natureza, dar um passeio em um lugar sem essa coisa de estar, nossa, eu tenho que estar ali tal dia, eu tenho que trabalhar, eu tenho conta para pagar, daqui a pouco alguém vai me ligar me cobrando e tal. A gente tem um desafogo, sabe, na vida. Uma coisa que eu me questiono muito para minha vida também, e às vezes você que vai ver o vídeo também, você tem isso na cabeça. E é meio complicado porque eu vejo pessoas mais novas que estão despertando para isso, gente que está despertando agora na minha idade, que está ali no meio termo, gente mais velha, que às vezes com 60 anos, 70 anos, que não está velho na verdade, mas assim, pessoa mais velha do que eu, começa a se questionar sobre isso, e eu fico pensando naquela pessoa que às vezes não. Igual eu falei no começo do vídeo, se você está feliz com isso, pô, beleza, de boa, não estou aqui para julgar ninguém, cada um sabe de si mesmo, mas a pessoa que às vezes não está satisfeita com isso, mas não desperta, sabe? Ela fica presa nesse automático a vida toda, e quando ela vai se dar conta, às vezes outro já está no final da vida ali, sabe? Já está num ponto já bem idosa, o tempo já passou, sabe? Não dá mais para mim. Ou às vezes ela acha que não é capaz, ela tem essa vontade, mas isso não é para mim, essa vida de trabalhar, mas ter uma vida um pouco mais tranquila, um pouco mais calma, não viver no desespero, sabe? Na sobrevivência não é para mim. Eu nasci pobre, sabe? Onde eu moro não é disso. Isso é uma coisa até mental, porque eu vejo que as pessoas desde pequena a gente vê alguém com um carro bacana, morando numa mansão, numa casa bonita. Não estou falando só de questão financeira, de você ter uma qualidade. E a gente é educado para pensar o seguinte, não, isso não é para mim. Às vezes até os nossos pais, nossas mães, pessoas mais velhas assim do nosso ciclo falam, isso daí não é pra gente. Isso daí não é pra gente, não é pra gente isso daqui é coisa de gente com dinheiro, é de bacana e tal. E na verdade não, a gente pode sim se libertar disso, sabe? A gente tem vários exemplos aí de pessoas na mídia, pessoas famosas aí que conseguiram se levantar de uma condição pobre, de uma condição um pouco mais assim escassa e conseguiram se destacar, melhorar a vida. Não digo só de ficar rico, ficar milionário, ostentar não, mas de você ter uma qualidade, sabe? Você viver a vida de verdade. Porque tem uma grande diferença entre viver e estar vivo, sabe? Como muita gente fala. E de sobreviver, modo de sobrevivência ali. Sabe? Você poder ir no mercado, comprar aquilo que você realmente quer comer sem ficar olhando o preço de coisa mais barata.
você ter ali um bom carro confortável, você fazer uma viagem bacana, você dar uma coisa boa para os seus filhos, para o seu pai, para sua mãe, entendeu? E eu acho que esse é o questionamento que eu estou tentando trazer nesse vídeo. Se a vida é simplesmente isso, sabe? Trabalhar, acordar cedo, correria para poder pagar a conta. Naquele desespero de você pagar a conta hoje, saber que daqui a tal dia você tem que pagar de novo e tal. Não que a gente vai deixar de ter conta, mas ter uma vida um pouco mais suave, sabe? Mais confortável. E esse questionamento que eu trago para você, meu amigo, minha amiga, de pensar na vida, se realmente é só isso ou se a vida pode ser mais do que isso, sabe? E fica esse questionamento para você pensar. E se você gostou, para a semana eu vou fazendo mais vídeos também nesse mesmo contexto, coisa assim para você se questionar um pouco, sabe? Se você gostou, dá like, se inscreve e tal. E estamos aí. Para a semana a gente volta com mais questionamentos. Até a próxima. Valeu.